Olá, meu dileto aluno, minha dileta aluna, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo nós vamos continuar com o estudo de reações orgânicas. Vamos dar um passo a mais no estudo das reações, estudando as reações de ozonólise de alcenos, tá? Então a palavra ozonólise, você pode, olhando para ela, já fazer uma dedução do que significa, né? Esse sufixo lise aqui significa quebra, né? Quebra através do ozônio, né? Então nós vamos quebrar uma molécula de alceno através da reação com o ozônio. Então aqui nós temos um alceno genérico, né? Então o que acontece? Quando um alceno reage com o ozônio, há uma ruptura da molécula. Bem na dupla ligação vai haver a quebra da molécula, né? Só que e aí, veja, esse pedaço da direita dará origem a um composto orgânico, né? Ó, tem carbono aqui, né? Dará origem a um composto e do lado de lá outro composto. Portanto, a ozonólise ela vai originar dois compostos orgânicos, né? Dois compostos orgânicos, tá bom? Só que esse processo ele ocorrerá em duas etapas. Eu vou dar uma passada rápida aqui pela primeira etapa para você entender as representações desse tipo de reação quando forem equacionadas para você numa prova, para você não se assustar. Então presta atenção aqui, mas não precisa se preocupar com essa primeira etapa, tá bom? A primeira etapa, na verdade, é a reação do ozônio com o alceno, né? Quando o ozônio reage com o alceno, vai se formar um composto intermediário que a gente chama de ozonídeo, né? Então, o ozonídeo é formado pela reação do alceno com o ozônio. Vai formar esse composto que é o ozonídeo. Essa reação, esse ozonídeo, então ele vai sofrer hidrólise, né? Vai se romper, né? Dando origem a dois compostos carbonílicos, tá? Então veja, esse processo aqui da formação do ozonídeo e depois da hidrólise do ozonídeo, você nesse momento no ensino médio não precisa se preocupar, tá bom? Na verdade, o que nós vamos ter que pensar? Veja bem, olha aqui, a reação de ozonólise vai quebrar o alceno ao meio, bem aqui na dupla, vai quebrar aqui. E se você olhar para esse cara aqui, ó, olhando para cá, ó, o que aconteceu? Então, esqueça isso aqui. Olhe daqui para cá. Olha só o que aconteceu. Esse cara se rompeu aqui, né? Deu origem a dois pedaços e entrou um oxigênio de cada lado, né? Então, quebrou aqui, entrou um oxigênio aqui, entrou outro oxigênio aqui, tá vendo? Olha só. Foi isso que aconteceu. A reação quebrou aqui o alceno e em cada pedaço, na dupla ligação, entrou um oxigênio, dando origem a dois compostos carbonílicos. O que são compostos carbonílicos? Ora, um composto carbonílico é um composto que apresenta carbonila. Nós temos dois tipos de compostos carbonílicos, que são os aldeídos, quando você tem a carbonila ligado a um hidrogênio, né? Aí você tem um aldeído, ou quando você tem a carbonila entre carbonos, aí você tem uma cetona, ok? Então esta reação, ela pode originar, né? Vai se formar água oxigenada, pode formar, portanto, duas cetonas, dois aldeídos ou um aldeído e uma cetona, tá certo? Vai se formar então dois compostos carbonílicos. Nós vamos ver como é que funciona esse negócio aqui. Então, vamos ver aqui esse nosso aqui, o but2eno. Aliás, o but1eno vai se quebrar aqui a molécula, né? Olha só. Pronto. Então, olhe com atenção, porque nós vamos pular direto para a formação dos compostos carbonílicos. Nós não vamos fazer a primeira etapa lá, né? Então, olha só. A primeira etapa... E por que eu mostrei aquilo lá? Para você entender essa representação. Veja, por que aparece, professor, ozônio e água? Bom, porque na primeira etapa o ozônio vai reagir com o alceno formando o ozonídeo, né? Na primeira etapa, tá? E depois o ozonídeo vai sofrer hidrólise,
né, na presença então da água, formando os compostos carbonílicos. Mas nós não vamos mostrar isso aqui, esse mecanismo para você. Não importa para você nesse momento, tá certo? Então veja lá, vai se romper aqui a molécula e entrará um oxigênio aqui, nesse pedaço aqui, e outro oxigênio aqui nesse pedaço aqui, tá bom? Então é só olhar para a gente poder identificar esses produtos. Serão 2 produtos orgânicos. Então olhe para cá, ó. Presta atenção. Tá vendo aqui? Ó, 2 hidrogênios. Tá aqui os 2 hidrogênios. Um C e um O. Tá aqui, pronto. Tá? Esse cara aqui é um aldeído, o aldeído mais simples que tem, que é o metanal, ok? Ou o aldeído fórmico, né? E este aqui, olha só, ó um pedaço aqui pra gente entender, ó. 1, 2, 3, né? Ó. 1, 2, 3. 3 carbonos. Aqui já tinha esse hidrogênio, tá vendo? Entrou o oxigênio. Pronto, tá aí. Então formaram-se esses 2 aldeídos, mais a água oxigenada, tá? Detalhe importante. Cadê a água oxigenada, professor? Onde que apareceu? Acontece que a reação ela prossegue porque os aldeídos são facilmente oxidados, né? São facilmente oxidados a ácidos carboxílicos. Puxa, agora lascou tudo, professor. Não, é simples. Veja, quando se formar o aldeído, né? Se formando o aldeído na reação de ozonólise, né? O que pode acontecer? Sobrar ozônio no reator, né? Sobrar ozônio. Além de sobrar ozônio, vai se formar aqui água oxigenada, tá? A água oxigenada é um dos produtos desta reação, tá? Então, se ela não for retirada do sistema, a reação continua. E os aldeídos formados serão oxidados a ácidos carboxílicos. Então, é muito simples. É só pegar um oxigênio e colocar aqui, né? Olha, pronto. Formou-se o ácido fórmico, ou o ácido metanóico. Você se lembra que ele é chamado de ácido fórmico porque é o ácido produzido pelas formigas. As formigas injetam esse ácido quando picam as pessoas. Por isso arde, né? Então, alguns têm muita alergia a esse tipo de ácido, incha e etc. Lógico que dependendo da formiga eu posso ter outras toxinas misturadas no veneno que ela injeta ali, tá certo? Muito bem. E esse então, olha, vai aqui, o mesmo composto, vai entrar um oxigênio aqui formando então o ácido propanóico, tá certo? Então, veja a situação. Os aldeídos se formados continuarão na reação formando 2 ácidos carboxílicos. Professor, mas o senhor não tinha dito que se formam 2 compostos carbonílicos? Se formaram aqui. Acontece que se sobrar água oxigenada, ou aliás, é isso mesmo, se a água oxigenada formada não for removida, ou se sobrar ozônio no reagente, né, ali no reator, o que acontece? A reação prossegue dando ácidos carboxílicos, tá bom? Os aldeídos, né, são transformados em ácidos carboxílicos, tá bom? Bom, vamos ver mais um exemplo aqui, pra gente pegando essa questão da ozonólise, tá bom? Vamos nessa. Então, olha só, aqui nós temos, portanto, o 2-metil-but-2-eno, tá? Então, aqui, ó, vai se quebrar aqui, ó. Pronto, vai se quebrar aqui, tá? E, então, aqui com ozônio e água, aqui vai entrar um oxigênio, aqui vai entrar outro, tá bom? Então, olha só. Olha para esse pedaço aqui, ó. É esse pedaço aqui, ó, tá vendo? Entrou um oxigênio aqui. Quando você tem a carbonila entre carbonos, você tem uma cetona. No caso aqui, a cetona mais conhecida de todas, que é a propanona. Também conhecida como acetona, né? É a acetona mais simples que tem, que é a propan-2-ona, né? Ok? Bom, e quem mais vai se formar? Esse carinha aqui, tá vendo? Ó? Só que aqui eu tenho um carbono e um hidrogênio, portanto vai se formar o quê? Um aldeído, tá? Ó, tá aqui, formou um aldeído. Muito bem. A acetona não tem como oxidar mais, tá? Não tem como oxidar, não tem aqui como ela vai se oxidar.
Agora, por quê? Porque tá vendo aqui que na carbonila não tem nenhum hidrogênio, tá? Ó, aqui no carbono da carbonila não tem hidrogênio, tá? Então não dá para oxidar. Agora esse hidrogênio aqui vai sofrer reação de oxidação, vai ser acrescentado aí o OH, dando origem ao ácido etanóico, né? O ácido etanóico ou ácido acético, tá certo? Bom, então neste caso aqui eu formei uma acetona e um aldeído. O aldeído se oxida a ácido carboxílico. A acetona fica lá mesmo, tá? Agora, e se eu quiser o aldeído? Poxa vida, eu posso formar acetona, beleza, mas e o aldeído? Eu quero o aldeído. Pois bem, para você permanecer no aldeído, você tem que interromper essa reação. E como é que eu interrompo essa reação? Tirando o agente oxidante do sistema. Eu posso ter dois tipos de agentes oxidantes aqui. Resto de ozônio, que sobrou lá na reação, né? E a água oxigenada, que se forma como produto da reação, tá? Então eu tenho que remover esses caras aqui. E como é que eu removo um agente oxidante? Adicionando na reação um agente redutor, que seja mais forte do que, por exemplo, o aldeído, né? Então vamos ver como é que isso é possível, tá? Vamos ver como isso é possível. Bem, então vamos lá. Mais um exemplo aqui. Agora vamos ver. Eu quero o aldeído. Pois bem, para impedir a oxidação, está aqui escrito o que o professor disse lá, né? Adiciona-se um agente redutor durante a fase de hidrólise, tá? Muito bem. O zinco é muito utilizado, tá? Como agente oxidante e mais recentemente tem sido usado também esse camarada aqui, que é o dimetilsulfeto, né? Sulfeto. Tá aqui é o S, é sulfeto, né? Desse lado é metil, desse lado também é metil. Então a gente pode chamá-lo de dimetilsulfeto ou sulfeto de metila, né? Ok? Então vamos lá, tá aqui, ó. Vai se quebrar aqui, você já tá ficando craque, né? Então vai se quebrar aqui, pronto. Aqui vai entrar um oxigênio, aqui outro. Então aqui eu vou ter esse compostozinho com essa carbonila e aqui eu vou ter esse composto com essa carbonila, tá certo? Muito bem. Só que agora você pode colocar zinco quando você usar a água, né? Quando você usar água, ou você pode usar o disulfeto de metil, aliás, o dimetilsulfeto quando você usar metanol, por exemplo, né? Aí você pode usar esses reagentes ou estes. E aí o zinco ou o dimetilsulfeto vão retirar os agentes oxidantes, a reação vai ser interrompida, né? Olha só. Então aqui, tá aqui, ó. H2C, H2C, entrou o Ozinho aqui, tá? Aqui você tem 2 carbonos. 2, aqui entrou o H, já tinha um H aqui, né? Aqui já tinha um H nesse carbono, ó. Então é muito importante que você consiga identificar os carbonos, né? Aqui, ó, CH3, CH3. Esse aqui é o carbono da carbonila, que vai se formar a carbonila aqui, ó. Tá vendo? A carbonila já tinha um hidrogênio. Tá bom. Então, se eu coloquei esses caras aqui, que são agentes redutores, o zinco e o dimetilsulfeto, a reação para aqui. Eu obtenho, então, o aldeído. Tá bom? Ok? Muito bem. Qual a importância da ozonólise de alcenos? Duas importâncias. Primeiro, importância analítica, né? No laboratório você usa ela para distinguir os reagentes, dependendo dos produtos que você vai formar, você sabe que alceno você tem. Então imagine que você tem ali um alceno dentro de um recipiente, mas você não sabe que alceno é, né? Você não sabe se qual é ele, né? Pode ter vários isômeros, você não sabe exatamente quem é o alceno que você tem no recipiente. Então o que você pode fazer? Uma reação de ozonólise, né? Dependendo dos produtos que você forma, porque os produtos vão ter propriedades muito diferentes do alceno inicial. Então, pelas propriedades dos produtos formados, você sabe que alceno poderia dar origem àqueles produtos, né? Então, uma das importâncias é a importância analítica desse tipo de reação. A outra
obviamente, você percebeu aqui que é a produção de aldeídos e cetonas, né? Então eu posso ter, a partir da ozonólise de um alceno, obter aldeído que eu tenha interesse e cetonas do meu interesse também, tá bom? Então um grande abraço para você, espero que você tenha entendido. Se não, volte um pouquinho, dá uma olhada lá no conteúdo teórico, em livros, apostilas, e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço para você, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e até mais.